Esses dias, dando uma olhada repassando um pouquinho na cabeça a história da igreja, uma das primeiras fases, logo depois dos pais apostólicos, ou seja, daqueles crentes que foram discípulos dos apóstolos, depois veio um período na história da igreja que foi um período de muitos ataques à igreja. A igreja passou por forte perseguição e houve o surgimento, então, daqueles homens que defenderam a fé, os apologistas e os polemistas, que com o entendimento, com a reflexão, usando a lógica, usando a sensatez, eles puderam refutar uma série de ataques que a igreja recebeu, isso logo nos primeiros séculos. Quem está de fora pode notar que Satanás tentou destruir a igreja, mas ele não conseguiu. Ele tentou fazer com que a igreja desacelerasse o seu crescimento. Através da perseguição, o sangue dos mártires virava semente, onde novos convertidos eram incentivados a darem suas vidas também pelo Evangelho. Tentaram então criar contenda, e a igreja sempre firme, a igreja vencendo, a igreja crescendo. Cada oposição era transformada em crescimento da igreja. Mas houve, parece, uma mudança de estratégia e, ao mesmo tempo, houve uma certa acomodação da igreja logo depois desse período onde havia muita perseguição, mas também havia muito crescimento, e era um crescimento consistente, um crescimento real do Evangelho. O que começou a acontecer foi que a igreja começou a parar, começou a regredir no seu crescimento. Ou às vezes ela crescia em número, mas não crescia em profundidade. E hoje, quando a gente olha o panorama, especialmente o brasileiro, mas no mundo todo, é bem assim. Você vê pessoas, nós temos um grande lago de evangélicos no Brasil e no mundo, um lago gigantesco, mas com uma profundidade bem pequenininha, em termos de profundidade nas Escrituras. Há algum tempo, essa semana, os irmãos estavam acompanhando o noticiário. Lá nos Estados Unidos, uma americana, ela se posicionou contra o casamento gay. Não sei se vocês viram essa reportagem. E aí, o pessoal já gosta, chama a imprensa gosta de filmar. E aí, com a autoridade de quem você está fazendo isso? Ela, estou com a autoridade de Deus. Na mesma semana, quando a imprensa foi lá para filmar a prisão dessa mulher, que ela foi presa, estavam os mesmos ativistas gays e outros, mas já dizendo assim, você está falando o quê? Você está no seu quarto casamento, você já se divorciou 3 vezes, por que você está falando da gente? Olha só. E aí o pessoal ficou olhando, nossa, é mesmo. Por um lado está defendendo uma coisa, mas ela está defendendo a família, mas ela já quebrou 3 vezes a família. E é interessante que eu estava conversando com a Cris sobre isso, essas coisas que acontecem no cenário evangélico. A mesma sociedade que fala, gente, não tem problema nenhum, divórcio, qual é o problema do divórcio? É a mesma que vai falar, tu já é divorciada 3 vezes. E a sociedade então também precisa se decidir. É errado ou não é? É para jogar na cara ou é normal? Mas a gente vê que esse fenômeno ele é antigo, é onde a igreja ela tem se desfragmentado dela, e o crescimento dela tem se dado não mais porque ela tem sofrido ataques externos, mas porque ela tem implodido internamente. A partir dentro dela, ela mesma mina o seu crescimento, ela mesma ataca o seu próprio crescimento. Parece que é aquela estratégia, não adianta a gente atacar a igreja porque ela vai se fechar, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas e se a gente disseminar discórdia dentro dela? Se a gente disseminar ideias erradas dentro dela? Se a gente colocar um crente contra outro dentro dela, será que a gente consegue vencer? Os demônios se perguntam. E com certeza essa é uma estratégia que Satanás tem desenvolvido muito para a igreja. E a nossa igreja, ela não é imune a isso. Ela também tem um alvo nas costas de cada um. Satanás, ele não quer o crescimento da nossa igreja ou de nenhuma igreja evangélica.
E uma das estratégias que ele vai fazer é essa: vamos criar ideias, vamos criar situações dentro da própria igreja para que ela possa desacelerar o seu crescimento. E é verdade, porque você vê, grande parte da equipe pastoral, da energia da liderança, ela não está em fazer reuniões sobre novas estratégias. Grande parte do esforço da igreja hoje, especialmente da liderança, não está. Vamos pensar aqui em novos jeitos de poder proclamar o Evangelho. Vamos pensar aqui em ministérios novos. Grande parte do esforço da liderança hoje é o quê? Desarmar bomba, construir ponte, tentar fazer com que o irmão entenda, é poder desfazer a briguinha, é acabar com a picuinha, é resolver o problema. É isso que está acontecendo. E a nossa igreja precisa estar atenta, cuidando para isso. Por quê? Porque essa estratégia de Satanás, que é para todas as igrejas, também há que venha contra nós esse tipo de coisa. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso. Tem sido um desafio para nós, como liderança da igreja, desenvolver novas tarefas, porque muito da energia da equipe está justamente em ter que resolver problemas. É lógico, pessoal, que alguns problemas a gente sabe. Por quê? Porque o pessoal que vem, que se converte ou que vem de outros grupos, eles trazem suas lutas, suas dificuldades, e a igreja precisa cuidar dessas pessoas. A igreja com certeza vai ser esse grande hospital onde aquelas pessoas que estão feridas, aquelas pessoas que estão doentes vão ser tratadas, vão ser cuidadas, vão ser abraçadas, vão tomar um remedinho, a gente vai fazer o curativo. A função do pastor também é essa: pegar a ovelha lá que foi alanhada, que foi machucada, que está ferida e cuidar dela. Essa é a função pastoral, com certeza. Mas uma dificuldade é quando o problema não é a enfermidade, o problema é a crítica. É quando a minha opinião, eu quero dar minha opinião, eu quero que a minha opinião seja ouvida. E essa é uma situação difícil, porque a igreja ela é um ambiente propício para esse tipo de dificuldade. Por quê? Especialmente pensando nas igrejas históricas, as igrejas onde os membros têm a sua opinião, têm direito a voz e voto. A grande dificuldade da igreja hoje é porque muitas pessoas não sentem que há espaço em lugar algum, mas há espaço na igreja. Então, na igreja eu quero ser ouvido. Mesmo que a opinião dele não seja tão necessária, não estou dizendo que é importante, mesmo que a opinião não seja tão necessária. Mas ela quer ser ouvida. E é lógico, nós vamos ouvi-lo. O problema às vezes é o tom que isso vem. Então, irmãos, com base nessa situação do mundo geral, e é uma tentação que a nossa igreja pode correr esse risco, e muitas vezes efetivamente acontece entre nós, eu queria abrir com os irmãos a palavra de Deus, mostrando qual é a solução que Paulo nos dá para esse tipo de dificuldade que a igreja com certeza vai enfrentar. E ao colocar essa mensagem, essas ideias, esse texto para os irmãos, eu não estou aqui querendo de forma alguma inibir a sua capacidade de raciocínio. Pelo contrário, se há dentre os distintivos batistas um princípio importante, no meu entendimento, é o princípio da livre consciência de cada indivíduo. Os batistas creem desta forma: eles creem que cada pessoa é livre para raciocinar, para pensar, para tomar suas posições, para refletir, para conversar. O que a gente não é livre é fazer com que a nossa opinião seja colocada, às vezes, de forma sem sabedoria, atrasando e atrapalhando a velocidade e o caminhar da igreja. Isso eu não posso. Isso não pode acontecer. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa passagem, tentando corrigir algumas situações e tentando levar a igreja para outras muito mais edificantes. Talvez corrigir a forma como que nós colocamos as nossas opiniões, tentando corrigir um pouco a forma com que nós podemos apresentar nossas ideias e também direcionar a igreja no sentido de que gerar maturidade no sentido de que talvez eu não precise colocar essa ideia agora. Ou se eu vou colocar essa ideia, como eu posso colocar de uma forma que seja mais edificante?
E esse ensino que eu gostaria de trazer para a igreja hoje, também ele vai ser importante dentro da sua casa. Vai ser importante no seu relacionamento marido e mulher, vai ser importante no seu relacionamento com filhos. Uma das dificuldades, ouvindo alguns filhos, é que muitos pais tudo tem que dar opinião, tudo tem que dar aquela ladainha, tudo tem que dar um sermãozão. Quando às vezes é simplesmente o pai deve falar, não, você não vai fazer isso. Pronto. E muitos filhos acabam fechando seus ouvidos para não quero mais ouvir meu pai. Porque ele sempre fala muito, sempre minha mãe fala demais. Então, eu quero dar minha opinião e eu vou dar, e você, meu filho, tem que me ouvir. Como é meu filho, você tem que me ouvir, então senta aí, senta que lá vem a história, né? Muitas esposas também, elas... Estava conversando isso com os irmãos lá dentro, que o homem e a mulher ele reage diferente a essa questão. Muitas mulheres veem as decisões do marido, ela está sempre pronta a dizer que parte da decisão foi errada. E nós vivemos uma geração de homens que tem dificuldade em tomar decisão, porque ele já sabe que vai vir crítica. Porque, obviamente, as mulheres têm suas opiniões e, assim, elas são conselheiras e a função delas é apresentar que parte deles, da decisão deles está errada. Será que é necessário isso? Será que sempre é necessário? Né? Por outro lado também, os maridos às vezes não querem nem exercer o seu papel em tomar decisão, porque já sabe, nossa, minha esposa vai falar um monte se eu fizer isso. E aí não tomam, não cumprem seu papel, não assumem a sua responsabilidade. Né? Eu vejo que muitos meninos estão tendo dificuldades no seu treinamento para a decisão, porque toda decisão que eles tomam tem uma enxurrada de gente que vai dizer que eles estão errados, que as decisões deles não foram boas. E, de novo, eu não estou falando que a dificuldade é em falar isso. O momento é que é o ponto, a hora que é mais estratégica, que eu quero trazer reflexão. E, por outro lado, também é pensar, eu preciso mesmo ter que fazer alguma correção nessa rota? Preciso mesmo. E aí eu gostaria de compartilhar esse texto de Filipenses com os irmãos. Esse texto tem sido um texto que tem me acompanhado, tem sido um oásis. Porque uma das grandes dificuldades de ser o pastor da igreja, ou de estar na liderança, é porque você coloca uma posição, existem aí mais de 100 opiniões diferentes, que obviamente às vezes acham que são melhores do que a sua, e é lógico, porque são delas, né? Se eu não achasse que a minha opinião é melhor do que a sua, ela não seria minha, né? Mas isso tem sido um freio, tem sido algo que às vezes tem atrapalhado. Eu quero trazer aos irmãos essa reflexão. Filipenses é uma carta muito importante para mim. Porque é uma carta que Paulo escreve quando ele estava aprisionado lá em Roma. Ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária dele. Isso tem registro lá no livro de Atos. Quando ele passou por essa cidade chamada Filipos. Essa cidade foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande. E ela foi cenário de uma grande batalha que ocorreu entre os romanos, entre 4 generais romanos, 2 de cada lado, e eles fizeram nos arredores dessa cidade de Filipos. Por causa dessa grande batalha, a cidade de Filipos, que era uma cidade pequena, se tornou um lugar importante com uma base romana lá. Então, dentro da visão dos filipenses, havia uma visão extremamente cosmopolita, né? Havia essa visão entre aqueles que eram da região, mas havia a visão da Pax Romana imperando ali na cidade. E era uma cidade que tinha lá os seus trabalhadores, desenvolviam suas tarefas, e eles, ao saberem que Paulo estava preso em Roma, e era uma prisão domiciliar, escoltada, então eles perceberam que Paulo havia uma necessidade. Imagina isso, né? O cara era preso lá em Roma, então ele estando preso, ele tinha que arrumar um lugar para morar,
tinha que pagar o aluguel e tinha que pagar a sua comida. Então, Roma, enquanto ele estava aguardando o julgamento, Roma ficava ali e todo dia se revezava com ele um membro da guarda pretoriana. Os pretorianos, eles eram uma guarda de elite que cuidava do próprio César. E eles cuidavam dos prisioneiros importantes que ficavam presos ali em Roma. É interessante até que Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala, olha, quero ainda, no versículo 2 do capítulo 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, eu estou preso, estou tendo que pagar uma coisa aqui que eu não devo, estou esperando julgamento, estou passando por muitas lutas e dificuldades, mas eu quero dizer para os irmãos, olha a visão que Paulo está tendo sobre a dificuldade dele. Olha a visão que ele está tendo sobre a injustiça que ele está passando. Olha a visão que Paulo está tendo diante de toda a circunstância que ele está. Ele fala, o que está acontecendo é bom. Olha só. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mas como, cara? Cara, seria muito melhor para o Evangelho se você estivesse pregando pelo mundo aí. Como que pode ser bom para o Evangelho e você está preso aí? E ele diz ali, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. É muito legal essa perspectiva dele. Eu fico imaginando essa cena dos guardas de elite de César, tendo que trocar guarda com Paulo. Eu fico imaginando Paulo, ao invés de... E era uma guarda que ficava algemada com ele. Fico imaginando Paulo, lá vem mais um para evangelizar, ele não vai poder correr. Eu fico imaginando Paulo sabendo o nome de cada um. Sabendo da família de cada um. Falando, cara, eu tenho orado por você, e como é que está a tua esposa? Lembra, cara, só Jesus Cristo pode ajudar você. Lembra aquela luta lá que está tendo lá, aquela perseguição que você está passando? Cara, estou orando por você. Jesus pode resolver o seu problema. Imagina, toda a guarda pretoriana foi evangelizada por Paulo. Imagina isso. Deus usando os soldados de elite, aqueles que dormiam, ou melhor, ficavam acordados dentro do quarto de César, quando ele queria, porque eram os homens de confiança dele, é o soldado que ficava ou na porta ou dentro do aposento de César. Eu fico imaginando César falando, virando assim para o soldado, tu conhece o tal de Paulo? Rapaz, esse cara é gente boa, hein? Fiquei com ele ontem lá, na casa dele, no cárcere. E aí, o que tu acha dele? Cara, esse cara não é culpado não, esse cara é uma benção. Ele me falou de um tal de Jesus, o senhor já ouviu falar? Imagina esse tipo de conversa. Então Paulo, ele vê, cara, que a mesma situação dele tão difícil, ele acha uma oportunidade. Isso para nós já é uma grande lição que a epístola nos ensina. Diante das coisas que nós estamos fazendo, irmãos, diante da qualidade da nossa igreja, qual é a sua visão? É uma visão crítica? Ou é uma visão, puxa, olha quanta coisa boa está acontecendo. Você é daquele que o copo está meio cheio ou meio vazio? E Paulo, ele vai falando um pouquinho mais no capítulo 1, desenvolvendo a ideia, tentando corrigir algumas dificuldades. Ele vai falando sobre o momento de divisão que ele vive, porque essa prisão dele era uma prisão, esse julgamento dele era uma coisa que poderia se complicar, a ponto até dele ser morto, mas ele não sentia isso, ele percebia que de alguma forma ele seria liberto, voltaria, mas ele escreve a carta porque, estando nessa situação, a igreja lá de Filipos fica sabendo que ele está preso e manda, através de um homem de Deus chamado Epafrodito, manda uma oferta para Paulo. Leva essa oferta lá para Paulo, para que ele possa passar o tempo que ele tem de cárcere, para que ele possa pagar aluguel, para que ele possa comprar comida. Ajuda Paulo lá.
diz que Epafrodito vai lá, leva as notícias dos irmãos, leva a oferta para Paulo e adoece gravemente. E aí Paulo ora ao Senhor, pede pela vida de Epafrodito. Epafrodito, então, fica bom e volta com essa carta que nós estamos lendo. Essa carta é uma resposta de Paulo à oferta que ele recebeu, que foi entregue através de Epafrodito. E ele manda Epafrodito de volta, dizendo, olha, eu fiquei sabendo que vocês sabiam que Epafrodito ficou doente. E eu estou mandando ele para renovar, para consolar vocês, para renovar a alegria de vocês. Porque Deus usou muito esse homem na minha vida. E eu sei que ele vai ser uma bênção em voltar para o coração de cada um de vocês. Então essa carta aos Filipenses, ele tem esse tom de gratidão. É uma das cartas mais próximas que existem, de maior intimidade do apóstolo Paulo com a igreja. Ele amava profundamente. É interessante a gente fazer um estudo nessa epístola, porque tem orações. Ele, olha, eu oro por vocês, Deus é testemunho da minha saudade, eu oro por vocês por isso. É muito legal. A oração de Paulo já dava uma mensagem. Mas não é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Mas é uma ideia de que Paulo está querendo aproveitar essa carta para corrigir algumas coisas nas entrelinhas. Quando ele vai agradecer, ele está aqui cumprimentando a igreja, dizendo da saudade, falando de tudo. Ao mesmo tempo, ele vai colocando algumas ideias importantes. Ele vai falar sobre comunhão, inclusive o pastor Yuri pregou sobre isso de forma muito, muito boa. A gente está, inclusive, produzindo DVD sobre essa mensagem do pastor Yuri falando sobre comunhão. Não desperdice a comunhão. Comunhão é muito mais do que simplesmente tempo juntos. Mas Paulo ele vai falar que uma coisa que a igreja pode melhorar. E foi esse clac que eu senti. Poxa, isso daqui vai ser legal para a nossa igreja. Eles podiam melhorar na união. Eles podiam melhorar na comunhão. Aí você pode falar, poxa, mas a nossa igreja é unida. Ela é unida. Ontem mesmo a gente estava experimentando isso, né, Alexandre? Lá em casa, conversando, lembrando de coisas, dando risada. Pô, qual que é a música que você mais gosta, cada um podendo falar. Houve um momento assim a gente estava ali em família, conversando, compartilhando, Rogério, Elane, né, as crianças brincando em volta, caindo com suco, essas coisas todas de família, né? Então a gente realmente tem união, mas a gente pode melhorar nessa questão, que é o que Paulo está querendo corrigir aqui no capítulo 2. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho. E a minha função como pastor não é simplesmente, eu vou aqui baixar o cajado, a minha ideia aqui, não é isso. A minha ideia é o quê? Olhar pontos que a igreja pode melhorar. E se a gente melhorar como igreja, a nossa igreja vai aumentar o seu escopo, vai aumentar a sua atuação, e nós vamos poder pregar o evangelho com mais destemor. E eu lembro de uma coisa importante sobre essa questão da união. E aqui não é simplesmente uma união na refeição, não é simplesmente uma união de tempo juntos, mas é uma união de pensar a mesma coisa. E eu lembro daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele falava assim, sabe quando as pessoas vão querer ser crentes? Quando elas olharem para vocês e verem que vocês são unidos, que vocês se amam. Quando as pessoas olharem para vocês e verem isso em vocês, elas vão querer fazer parte de vocês. E esse é o nosso desejo, é isso que está no nosso coração. Eu queria compartilhar com os irmãos, capítulo 2, verso 1. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. E meu desejo nessa mensagem é que a gente possa crescer em unidade, crescer em comunhão, crescer em cooperação, crescer de verdade. Nessa ideia de, gente, vamos andar junto, vamos pensar junto, você tem a sua opinião, eu também tenho a minha, mas vamos andar junto, vamos seguir em frente. Tem muita gente indo para o inferno, pessoal, vamos andar junto. E se as pessoas verem a gente junto, o evangelho brilha mais forte, brilha mais longe, então vamos fazer isso. Essa é o que está no meu coração. Eu gostaria que você tivesse o coração aberto para isso, essa noite. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê
Ó Deus, nós queremos, como igreja, agradar o Senhor, divulgar o Teu nome, fazer o Teu nome conhecido entre as nações, e especialmente nesta cidade, especialmente nesse estado, especialmente nesse país, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se há algo em nós que pode ser melhorado para que o Teu Evangelho seja pregado de forma melhor, nós queremos melhorar, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, individualmente, a sermos elementos dessa transformação. Fala conosco nessa noite, ajuda-nos através da Tua palavra. Nós queremos que o Senhor esteja conosco nessa noite, moldando o nosso coração, nosso jeito de ser, para que a gente possa Te glorificar mais. Senhor, tem misericórdia do pregador dessa noite. Usa, Senhor, como instrumento do Senhor. Tem misericórdia, que o Senhor seja engrandecido. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Enquanto então nós estamos lendo, enquanto eu estou falando, irmãos, eu gostaria que vocês sentissem isso. A minha função como pastor, eu gostaria que o irmão sentisse não realmente uma exortação, mas que o irmão tivesse uma coisa que está no meu coração. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? Para essa igreja melhorar. E uma coisa importante é o que a gente tem tentado ensinar sempre para as crianças. Nós estamos indo ao templo, mas o que é a igreja? A igreja são... Quem é a igreja? Sou eu, é você. Então, se você fizer uma crítica à igreja, você de certa forma está se autocriticando. Então, todas as coisas que nós formos colocar, a ideia é para crescer, para edificar, para a igreja melhorar, para a gente poder salvar mais gente. Pessoal, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Paulo, então, ele começa no capítulo 2, trazendo uma reflexão importante, que ele já deu uma pincelada no capítulo 1, numa ordem que ele deu no capítulo 1, lá no versículo 27. Ele dá essa ordem dizendo assim, vivei acima de tudo. Essa expressão é interessante, né? Acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu ouço aquele eco lá de Efésios. Andai de modo digno da vocação que foi chamada. Lembra disso? Aquele falou, acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. E essa é a vocação que nós fomos chamados. Nós aceitamos o Evangelho. Nós somos evangélicos. Pelo menos eu sou. Eu sou evangélico, eu sou crente. Tem até muita gente que diz, todo mundo é crente. Não. Eu sou crente. Não, crente é que crê em alguma coisa. Não, senhor. Crente é o evangélico que crê no Senhor Jesus Cristo. Pode usar o termo que você quiser. Isso é ser crente de verdade. Eu sou evangélico. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Legal isso, né? Eu quero ouvir de vocês que vocês estão vivendo de modo digno desse evangelho e vocês juntos estão lutando pela fé evangélica. Sabe por que isso é importante, pessoal? Porque se eu escolho outra luta para travar, agora eu vou lutar contra o meu pastor com reta opinião, ou meu irmão, ou a responsável lá pelo grupo de homens, ou responsável pelo MCA, ou pelo cara da visitação. Se eu começo a querer brigar com ele, eu já não estou mais brigando pela fé evangélica. O que Paulo queria ouvir, eu tenho certeza que é o que o Senhor Jesus Cristo quer ver, que nós estejamos lutando juntos, mas contra um inimigo só. Que nós estejamos juntos, não cada um lutando pela sua bandeira, não cada um lutando pela sua opinião. Não, eu tenho uma opinião, a minha opinião tem que ser ouvida. Não vamos brigar por essas coisas, nós vamos lutar por um motivo só. Nós vamos lutar por uma causa só. E qual é essa causa? A fé evangélica. Esse termo fé evangélica,
ele é um termo que no grego ele vem do genitivo, que significa, é a fé do Evangelho, a fé que procede do Evangelho, a fé que se origina no Evangelho. Por isso que a tradução é pela fé evangélica. Sabe por quê? Existem outras fés por aí. Não é? Tem a fé em um monte de coisa. A fé que nós lutamos não é a fé naquilo que o pastor Charles faz ou fala, não é a fé numa bandeira denominacional. Nós temos que lutar pela fé do Evangelho, aquela fé que é produzida, que se origina no Evangelho. Essa é a nossa luta, pessoal. É sobre isso que a gente deve firmar o nosso foco. E aí ele vai falar, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Interessante isso daí, né? Sofrer por Jesus é obra da graça. Você tiver um prêmio de sofrer pelo Senhor Jesus Cristo porque vocês se dizem evangélicos. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. É interessante que essa ideia do exemplo, o que vocês estão vendo em mim, como eu estou combatendo o Evangelho, ele vai repetir isso lá no capítulo 4, lá no final, quando ele diz, olha, o que tendes lá no capítulo 4, verso 9, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É interessante que Paulo ele vai usar essa questão do exemplo várias vezes ao longo da epístola, e ele vai falar o seguinte, pessoal, olha, é isso que eu vivo. Eu estou preso aqui não é porque eu estou discordando de César. Eu estou preso aqui não é porque eu estou discordando dos líderes judaicos lá de Jerusalém. Eu estou preso aqui não foi porque eu não consegui convencer Félix ou Festo. Isso está no final do capítulo. Eu não estou aqui simplesmente porque eu não consegui convencer o capitão, meu navio naufragou e por isso eu estou preso aqui em Roma. Eu não estou preso porque eu briguei com essa galera. Eu estou preso aqui por causa da fé que vem do Evangelho. Eu estou preso aqui por causa do Evangelho. A minha luta é para divulgar isso. Não essas picuinhazinhas aí judaicas ou romanas. E aí, ele vai introduzir o capítulo 2, dizendo como que a gente vai ter esse êxito combatendo juntos, como que a gente vai conseguir essa unidade. É interessante, porque o capítulo 2 ele vem depois do capítulo 1. Ah, boa observação, né? Então, assim, ele está introduzindo a ideia do capítulo 2 porque ele deu uma ordem no capítulo 1. Qual que foi a ordem no final do capítulo 1? Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho e andem em unidade. Basicamente, essa é a grande ordem. Então, ele vai introduzir o capítulo 2 dizendo como que a gente faz isso. E é nesse ponto que é o cerne que eu gostaria que nós, como igreja, estivéssemos atentos para aprender. A Igreja Batista Memorial em Serra Negra, como que ela pode crescer na unidade? Como que ela pode andar junto, de mão dada, vamos estar aqui junto aqui para vencer em direção à fé evangélica, para lutar por essa fé. Ele vai dizer, primeiro, que nós já recebemos uma série de recursos. Quando no capítulo 12 ele começa assim, se há, pois, essa expressão, não é esse se aí, não é no sinal, não é uma condição. Não é assim, se, é a mesma palavra que Satanás estava falando para Jesus. Se você é filho de Deus, ele não estava duvidando que Jesus era filho de Deus. Ele estava dizendo assim, já que você é filho de Deus, então faça isso. É a mesma ideia judaica aqui, tá bom? Paulo está falando, já que há a exortação de Cristo com vocês,
já que há alguma consolação de amor, alguma comunhão, e lembra que o pastor Yuri falou a palavra comunhão muitas vezes no sentido de cooperação, já que há alguma comunhão do Espírito, já que há entre vocês entranhados afetos e misericórdias, já que tem isso tudo, pessoal, completem a minha alegria. É interessante que ele está falando, ó, já tem isso tudo, mas está faltando um negócio aqui. Ó. E o que estava faltando? Completai a minha alegria. De modo, e aí eu lembro a ideia da unidade lá em cima, como que eu faço? Completa a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Tenham a mesma alma. Tendo o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento vai aparecer daqui a pouco. E aqui eu quero ajudar os irmãos, porque a palavra sentimento aqui, ela pode ser traduzida como a mesma atitude. E é a mesma palavra no grego, tá? A palavra é a mesma para as duas, sentimento e atitude. E essa era uma visão judaica. Quando um judeu falava para o filho dele, eu amo você, ele tinha atitudes que demonstravam aquele amor. Não é essa coisa meio latina, né? Que o cara fala que ama a mulher e canta a música dizendo, eu amo você, mas eu quero pegar toda, sabe? Essas coisas assim, não é essa a ideia. Tá? É a ideia judaica de que o amor ele precisa ser demonstrado através de atitudes. Tá? Então essa palavra ela vai aparecer de novo. Aparece de novo essa ideia do meu, do mesmo, de uma mesma coisa, a mesma ideia, a mesma alma, a mesma direção, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude. Não façam nada por partidarismo ou vanglória. É interessante essa ideia de não fazer nada por partidarismo ou vanglória, porque que relação tem entre uma coisa, partidarismo ou vanglória? Porque muitas vezes as pessoas elas têm a sua opinião, elas acham que a sua opinião é melhor, e elas querem demonstrar para as pessoas a sua sabedoria, dando a sua opinião. Elas estão buscando o quê? Glória. E aqui Paulo está falando, ó, não façam nada por partidarismo e vanglória. Ou seja, eu tenho minha opinião, então agora eu vou divulgar a minha opinião para as pessoas. Tu viu aquela posição do pastor que errado, cara? Tu viu aquela posição lá do Chico, lá, nossa, que errado? E aí começa através, arrumando voto, fazendo lobby. Isso é errado, gente. Quem faz isso... E, gente, muitas dessas coisas eu estou pregando porque assim eu não tenho controle. Eu não sei se está acontecendo isso. Porque normalmente eles não fazem isso com o pastor, né? Eles vão fazer isso com outras pessoas. Dar sua boa opinião para outras pessoas. Mas eles não estão percebendo. E se você já fez isso alguma vez, eu quero te alertar dizendo, você está rachando a igreja, cara, quando você faz isso. Isso é partidarismo. Isso está particionando a igreja. A igreja está indo na direção, cara, minha opinião é que tem que ir para essa outra direção. E aí eu começo a ganhar lobby, eu começo a conquistar o coração das pessoas para a minha posição, mostrando como a minha opinião é boa. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou particionando a igreja, eu estou partindo ela, estou dividindo ela. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Se você tem uma opinião, se você tem um pensamento... Procura a liderança, coloca a sua opinião para eles. E eu estou falando isso de novo, porque nós como batistas, nós temos um canal aberto aqui. Ó. Então, às vezes o pessoal usa o momento da comunhão simplesmente para divulgar a sua opinião. Usa melhor esse tempo, pessoal. Cuidado, cuidado. Tá? Eu acho que a igreja tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assado, melhorar nisso, melhorar naquilo outro. Procura, não vamos fazer como brasileiro, porque o brasileiro gosta de falar isso no boteco, mas chega lá na frente do vereador não fala nada. Na frente do prefeito não abre a boca. Que seriam as pessoas que a gente poderia talvez se posicionar. Então se você tem alguma dificuldade, procura a liderança e fala.
Paulo já está falando, não façam nada por partidarismo, nem por vanglória. Você tem uma opinião, sua opinião é importante. Dá essa opinião para quem pode, talvez, fazer alguma coisa. Mas cuidado com o lobby, é quando você vai, diz para um, diz para outro, diz para outro e diz para outro a sua importantíssima opinião. Cuidado com isso. Paulo está tentando dizer, se ele está tratando isso daqui, é porque lá na igreja de Filipenses, essa igreja tão boa, uma igreja missionária, uma igreja que recebe tantos elogios, Paulo vê, essa igreja está correndo um risco. Ela não vai ser vencida pelos ataques externos, mas ela pode ruir por dentro. E esse é o risco que a gente pode correr também. Ele diz então, completem a minha alegria, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cara, isso é uma coisa muito difícil, mas é muito bonita quando acontece. Poxa, qual que é a opinião da Laura sobre isso? Deixa eu ouvir a opinião. De repente pensar, poxa, a Laura tem uma opinião melhor do que a minha. Tem que ter humildade para a gente ouvir as pessoas. Então, o que Paulo está tratando aqui, uma forma da gente poder viver unido, pensar da mesma forma, ter o mesmo amor, unidos de alma, tendo a mesma atitude, o mesmo sentimento. Procurem tomar cuidado como vocês vão lidar com as suas opiniões. Tomem cuidado como vocês vão fazer as suas colocações. Cuidado para não fazer nada por partidarismo ou querendo aparecer. Essa é a ideia da vanglória. Mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Gente, esse é um exercício lindíssimo quando a gente vê isso acontecendo. Em qualquer contexto. Quando a opinião, por exemplo, da mulher, olha, eu tenho opinião, mas essa é a direção que meu marido vai dar, reflete. É uma coisa pecaminosa? Não. Cara, então é questão de opinião mesmo. É pecado? Não é pecado. Esse desejo, essa vontade dele. Então deixa ele fazer. Marido, a mesma coisa. A esposa quer fazer alguma coisa. Você vai pensar, pô, é pecado essa direção que a esposa está querendo dar? Deixa ela fazer. Entende? Senão a gente vai criar esse partidarismo a partir da nossa casa. E Jesus já falou, uma casa dividida não... Vocês lembram dessa passagem? Uma casa dividida não subsistirá. Não subsiste. Em relação à igreja é a mesma coisa. Às vezes você vai ver lá, os homens tomaram uma postura, os homens tomaram uma decisão. Vamos fazer desta forma, pessoal? Então vamos lá fazer dessa forma. De repente você olha assim, eu tenho um jeito melhor de fazer isso. Mas ao invés dele buscar a liderança, deixa eu dar uma ideia aqui. Não, bem que podia fazer desse jeito. Os caras não fazem. Tinha que ser churrasco toda vez, os caras vão fazer lanche. Esse tipo de coisa, né? Pessoal, cuidado. Cuidado. Para mim a igreja já tinha que ter construído, já tinha que estar terminado. Eu também acho, cara, mas por que a gente não fez isso? Não sei, então procura saber. Por que a gente já não está lá? Para mim o pastor naquele caso lá tinha que tratar assim a pessoa. Vem conversar comigo, de repente você vai ver que esse jeito não é o melhor. Pode acontecer de eu errar? Não, pode, lógico. E aí de repente o irmão, através da forma como o irmão está colocando, rapaz, eu não fiz certo, tem que melhorar isso daqui. Então a gente precisa tomar um cuidado, pessoal, em relação à nossa igreja. E isso daqui, quando eu penso na opinião dos outros sendo melhor do que a minha, cara, isso é lindo, isso dá certo, isso funciona. Porque a gente está indo contra a maré, sabe por quê também? A sociedade vai falar o seguinte, qual que é a opinião mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Vocês já ouviram isso em algum lugar?
Eu trabalhava com administração, esses grandes empresários eles já chegam e falam assim, sabe quem é a pessoa mais importante do universo? É você. Sabe qual é a prioridade número 1? É a sua vida. Jesus está falando, não, cara, é o outro. Considera o outro mais importante. Considera o outro melhor do que você. Vê o que é interessante. Uma coisa que eu estou achando muito maneiro é esse exercício que as mulheres estão fazendo. Eu quero agradar a outra. Como é que é o nome? Fazendo o bem, eu quero fazer o bem, né? Cara, eu acho muito legal essa ideia. Porque assim, não é assim, ó, eu gosto de assistir o jogo do Flamengo, então eu quero fazer o bem pro Luan, então vou levar ele no Maraca para assistir o Flamengo comigo. Ele vai gostar, mas não é o... Peraí, cara, eu estou querendo o meu bem, não estou querendo o bem dele. Quando você vai comprar um presente para alguém, você não pensa o que você gostaria de receber. Tem filho que faz isso, né? Mas você não pensa o que você queria receber. Você pensa o que o outro quer receber. Essa é a ideia. Imagina uma igreja onde as pessoas querem valorizar a opinião das outras. Olha, vamos andar junto. Cara, isso fortalece, isso une, isso firma. E essa igreja que pensa no outro como mais importante do que ele mesmo, essa igreja vai ficar muito firme, muito unida. Aí Paulo mata na cabeça, quando ele vai usar o exemplo. Ele pega um exemplo, ele vai demonstrar isso, que quando eu vou considerar as pessoas mais importantes do que eu, é um exercício de obediência, de altruísmo e de humildade. Às vezes, e essa que é a dificuldade, pessoal, eu sinto que a nossa igreja tem uma dificuldade em obedecer, às vezes, coisas simples. E muitas vezes eu vejo como o povo dessa igreja é egoísta. Porque ver uma coisa simples? Quando eu, como pastor, peço assim, pessoal, vamos sentar mais na frente, é por quê? Porque eu sou carente, quero todo mundo perto de mim? É por isso? Por quê? Porque quando uma pessoa chega depois da hora e vem sentar aqui na frente, isso atrapalha o culto. Aí eu chego para as minhas ovelhas e digo, irmãos, por favor, vamos sentar mais na frente. Cara, ninguém levanta. O que é isso? É obediência? Isso é desobediência, pessoal. Isso é pensar em si mesmo. Eu estou nesse lugar, esse lugar está bom para mim e eu vou ficar aqui. Não importa se isso vai atrapalhar o culto depois. Está fazendo sentido, pessoal? Não é altruísta, é egoísta. Ah, cara, consegui sentar nesse lugar, esse lugar tá bom. Olha só, estou vendo o pastor de frente. Não é isso aqui que Deus falou para a gente fazer. Gente, estou pegando um detalhe assim tão pequenininho, mas é tão emblemático. Aí, por exemplo, a gente teve de novo que colocar a cadeira lá no fundo. Gente, isso não é seguro. Os bombeiros mesmo falam, olha, a gente precisa ter 1 metro e pouco ali de corredor para que se acontecer alguma coisa o pessoal poder ter uma rota de fuga. Mas aí como o pessoal não faz o que eu estou pedindo, aí a gente coloca mais cadeira no fundo para poder caber o povo. Está certo isso? Isso é altruísta? Isso é obediência? Isso é humildade? Pô, não é. Tem lá uma reunião, ó, vamos tratar de alguma coisa, vamos decidir alguma coisa. Ó, pessoal, a gente pensou, o pessoal do conselho conversou e tal. Olha, pessoal, vamos fazer por essa direção. Às vezes a pessoa vai e vota a favor, mas sai do corredor e fala, nossa, o que esse conselho tem na cabeça? Ué, cara, tu votou favorável. Está errado isso aí, pessoal. Aí ele vai usar quem como exemplo? Olha lá no versículo 5 do capítulo 2. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Vixe, ele vai usar o exemplo do mestre. Cara, esse exemplo ele mata na cabeça, porque ele está falando para pessoas que se dizem cristãos. O que significa cristão? Um pequeno Cristo. Ele vai simplesmente usar o exemplo do nosso mestre para dizer, olha, Jesus fez isso, pessoal.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É interessante esse jogo de palavras que existe no grego. Ele está dizendo assim, olha, ele era Deus, mas ele não achou que isso era alguma coisa que ele podia se aferrar, que ele podia se apegar. Ele não olhou isso como uma coisa mais preciosa da eternidade. Imagina, ser Deus. Ele não se aferrou a isso, ele não se apegou a isso. Antes, aí aparece aquela palavrinha que os estudantes de teologia já estudaram. Antes ele se kenosis, ele se esvaziou. Há um grande debate sobre o que significa esse auto-esvaziamento de Jesus. Auto-esvaziar-se, esse esvaziou significa que o Senhor Jesus Cristo tinha toda a sua glória no céu. E ele voluntariamente abriu mão da sua glória para descer e se tornar um homem. E isso vai contra exatamente o que Paulo está falando, que está todo mundo aqui querendo crescer, querendo que a sua opinião fique, querendo que a sua ideia permaneça. E Jesus abriu mão da glória do céu. Lembra daquela frase? Eu sempre quando leio esse texto eu lembro daquela frase. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser homem. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi achado como homem. Eu fico imaginando esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, dono de todo o poder, de toda a glória, sendo servido pelos anjos. Ele chega na terra, ele declara, ó gente, seguinte, deixa eu explicar aqui o meu plano para vocês. Eu vou morrer na cruz para poder salvar vocês, coisa e tal. Aí Pedro fala assim, não, você não vai morrer na cruz. Pedro, eu vou morrer se for necessário por você. Pedro, tu vai me negar 3 vezes hoje, Pedro. Não, pelo Senhor eu sou capaz de morrer. Ah, Pedro. Percebe? Por isso que ele fala, cara, vai para trás. Isso é ideia de Satanás, rapaz. Imagina, esse Deus que pensou tudo, que tem toda a eternidade, desce à terra para um ser humano, chega para ele, não, teu plano está errado. Ah, tá bom. Faltou pelo menos humildade ali, em Pedro, de lembrar quem é esse homem. E Jesus, ele se submeteu a isso, pessoal. Ele se submeteu a ouvir essas opiniões abençoadas. Ele se submeteu a isso. É interessante que, no primeira passagem, ele deixa claro isso. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Uma palavra que vem na minha cabeça é altruísmo. A primeira atitude que houve em Cristo foi altruísmo. Ele podia pensar, não, cara, ser Deus esse poder, essa minha glória aqui, eu não abro mão disso. Não, mas ele, por causa da gente, pessoal, ele abriu mão. Ele se esvaziou. Sabe uma coisa que vai melhorar a gente a beça como igreja? Essa atitude de Jesus. Altruísmo. Pensar no outro como mais importante. A segunda atitude eu vejo nesse mesmo versículo quando diz, se esvaziou assumindo a forma de servo. A segunda palavra, importantíssima para mim, é humildade, né? O Deus do universo assumiu forma de servo. O nascimento de Jesus, gente, ele é um escândalo para o judeu, não é? Um dos motivos do judeu não reconhecerem Jesus como Messias é porque, cara, como assim o Deus do universo vai nascer e vai ser colocado num coxo fedendo a bosta de vaca?
Veio. Foi isso que Jesus fez. Altruísmo, humildade e o terceiro que eu acho legal, a terceira palavra que vem na minha cabeça. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A terceira palavra é a palavra obediência. Vamos tentar lembrar as três palavras. Qual que é a primeira? É altruísmo. A segunda palavra é humildade. A terceira palavra, obediência. Vamos falar as três. Primeiro é altruísmo, depois humildade, depois obediência. Cara, se a gente fizer isso, vai dar errado, pessoal. Cara, a gente vai andar muito junto. Se essas três palavras estiverem no nosso coração, ninguém segura a gente. Uma vez aconteceu, eu estava na casa de uma pessoa, tu vê a falta disso, como pode ser ruim. A pessoa estava descontente de alguma coisa, não sei, com a igreja, e aí tinha uma visita na casa dessa pessoa, uma pessoa que não era da igreja, estava eu também, e a pessoa virou e perguntou assim, pô, como é que é a sua igreja? A pessoa falou, tem esse problema lá, mas ela é boazinha. Sabe o que essa pessoa fez, cara? Sabe o que essa pessoa fez, cara? Foi gravíssimo, pessoal. Foi gravíssimo. Tu acha que aquela outra lá que tem vontade, vai ter vontade de ir na igreja, não veio até hoje? Como assim tem alguns problemas? Se tem problema, por que tu não fez alguma coisa? E assim, é boazinha? Não. Ó, quer conhecer uma igreja de verdade? Vou te levar lá na minha igreja. Muda, né? Só que por que ela deu essa resposta? Porque ela não estava bem. Porque ela não está pensando... por exemplo, esse tipo de opinião não foi altruísta. Pô, vou pensar na outra, né? Vai lá na minha igreja que lá se prega Jesus. Lá você pode conhecer a eternidade. Não, ela pensou nela mesma, porque ela tinha opiniões que não estavam sendo atendidas. Então ela prefere fechar a porta do céu para alguém para a opinião dela ficar. É justo isso? Quando na verdade ela tinha que falar assim, cara, a melhor igreja é a minha, cara, vou te levar lá para te conhecer. Quer conhecer uma igreja de verdade? Pô, vai lá na minha igreja que tu vai ver. Nem no comércio se faz isso, né? Ah, minha loja tem uns preços bons lá, tem umas roupas boas, mas dá uma passada lá. Pô, ninguém faz isso. Muito menos com a igreja. E detalhe, era mentira. Nossa igreja não é boazinha. Nossa igreja é muito boa, amém? É muito boa, porque é do Senhor Jesus. Se é dele, é bom. Não é? Só que ela permitiu que os problemas internos dela afetassem a própria proclamação da palavra de Deus. Percebe o problema? Eu tive a oportunidade de tratar isso, porque eu vi. Isso foi uma coisa que ela fez na minha frente. E as coisas que fazem sem ser na minha frente, que não dá para eu tratar, né? Percebe o problema, pessoal? Essas três atitudes, essas três atividades, olha lá, ele foi obediente. A terceira que nós falamos pouco. A primeira qual que é mesmo? Altruísmo. A segunda, humildade. A terceira, obediência. Diz que o Senhor Jesus não só assumiu a forma de homem, não só ele se tornou um homem. É interessante que aqui ele não está falando só da forma exterior. Ele está falando, ele se tornou um homem. Como o Senhor Jesus Cristo, ele foi servo obediente. E obediente até o fim. E o último grau de obediência. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Não foi qualquer morte não, pessoal. Não foi qualquer mortezinha não. Foi morte de cruz. Eu lembro daquela passagem no Getsemane, lembra? Ah, Senhor, se tiver outro jeito, passa esse cálice.
mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele fez a vontade dele? Não. Ele fez a vontade do Pai? Fez. Gente, na boa, a liderança não está pedindo para ninguém ir para a cruz. Às vezes eu sinto essa vontade, mas não estou pedindo. Ninguém precisa ir para a cruz aqui. O Senhor Jesus já foi por nós. Às vezes é um jeito, uma forma, um método, uma estratégia. Sabe qual é a nossa função? Cara, vai ser esse jeito? Pô, então conta comigo aqui. Esqueci de falar olhando para o Fábio. No sábado nós vamos 8 horas lá cortar grama lá do terreno. Os homens e mulheres que quiserem vir, tragam ferramentas. Ah, não, para minha igreja tinha que contratar um jardineiro. Ah, e aí, como é que a gente paga? Boa ideia, excelente. Como se executa? Como se aplica essa ideia, né? Aí, eu não vou. Aí chega lá, Tiago, eu não vou. Porque, pô, a igreja tem que contratar um jardineiro. Onde já se viu um terreno daqui também? Vou ter que ir lá, ficar de calo na minha mão, tão linda. Aí o Tiago daqui a pouco, é mesmo, né? Não, o Tiago com certeza ia me exortar, com certeza. Mas depois é mesmo, né? Tinha que contratar um jardineiro. Pronto, já semeou a opinião. Aí já perdemos 2 braços, né, Fábio? Agora, qual que é o resultado da gente ser altruísta, da gente ser humilde, da gente ser obediente? Na vida de Jesus, que é o nosso símbolo maior, que é o nosso exemplo maior, a Bíblia diz Deus, porque Ele fez isso. Deus o exaltou. Na sua versão pode estar sobremaneira, mas em umas outras versões diz Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome acima de todo nome. E um dia, pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Legal, né? O sacrifício de Jesus, o seu altruísmo, a sua humildade, a sua obediência, no final das contas, gerou glória para quem? Porque aqui está falando, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes você pensa, não, poxa, mas assim, como que eu vou ser reconhecido? Está vendo? Não é essa a ideia. Pô, como que a minha opinião vai ser estabelecida se eu não falar, se eu não colocar? Cara, por que esse desejo todo para que o que você pensa seja a coisa que fique? Altruísmo, humildade, obediência. Pessoal, vamos treinar isso aqui. Vamos viver assim. Vamos se preocupar com o irmão. Vamos valorizar a opinião dele. Gente, vamos respeitar as lideranças que estão sobre nós. Estou aqui falando só de mim não, pessoal. Todos nós aqui temos outras líderes sobre nós. As mulheres têm os seus maridos, os maridos têm outros tantos líderes, né? Tem mais cacique aí do que só para a gente, né, na tribo aí. Aqui na igreja nós temos lideranças de várias formas. Pessoal, cuidado. Altruísmo, humildade, obediência. Não para a gente ter glória para nós, mas para que no final as pessoas confessem Jesus como o Senhor para a glória de Deus Pai, para que Deus fique em evidência. Então, cuidado, decisões que a igreja tem em relação à construção, decisões que a igreja tem em relação a algumas atividades, visita,
Eu quero fazer uma crítica aqui porque o grupo de visitação não me visitou ainda. Eu quero que o churrasco dos homens seja 2 vezes por mês. Sabe? Tem um monte de coisa em relação a MCA, reunião das mulheres. Para mim tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, pensa bem se há necessidade. Vamos encorajar o nosso irmão para ele crescer. Vamos encorajar o nosso líder, vamos encorajar a nossa equipe. Vamos ter humildade, vamos ter altruísmo. Vou fazer as coisas. No sábado a gente podia fazer tanta coisa, né, Fábio? Podia começar a assar aquela costela lá no sábado de manhã. Não, a gente vai estar ali. Não vamos ganhar dinheiro para isso, mas a gente quer agradar o Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E um dia todo nome vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Altruísmo, humildade, obediência. Vamos orar. Peça para que Deus possa estar aumentando essas qualidades no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda o teu povo nesse momento, Senhor, de reflexão. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela igreja que o Senhor nos trouxe, pela igreja que fazemos parte. Queremos te louvar porque é a melhor igreja do mundo, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos. Eu sei que eu posso pedir isso em nome dos meus irmãos aqui. Eu posso fazer esse pedido em nome de cada um aqui. Senhor, nós queremos muito te agradar, Senhor. Porque a nossa vida depende do Senhor. Porque o Senhor se sacrificou por nós. Porque o Senhor morreu na cruz por nós. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos parte de uma família. Ó Deus, não deixa a gente estragar o que o Senhor está fazendo. Ajuda, Senhor, o teu povo a viver, Senhor, dessa forma. Como o Senhor Jesus Cristo nos demonstrou. O exemplo máximo de altruísmo, de humildade e de obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a como servos do Senhor, vivermos assim, altruistamente, humildemente e obedientemente. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, com a tua palavra, nos encoraja a melhorarmos. E o nosso desejo, Senhor, é que a gente possa fazer isso aqui que Paulo estava chamando os filipenses para fazerem. Que possamos viver em unidade, lutando pelo mesmo alvo, lutando, Senhor, pela fé que provém do teu evangelho. Obrigado, Deus. Continua conosco. Eu peço que os meus irmãos aqui possam refletir sobre essas coisas, tomar decisões de mudança. Ajuda, Senhor, o teu povo. Obrigado. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Peço que você continue com sua cabeça baixada, com seu olho fechado. Eu quero fazer um desafio para você. Se há alguma opinião divergente, eu quero dizer diante do Senhor, pelo Espírito Santo que está entre nós, que o irmão tem toda a liberdade de comunicar para a gente isso. Eu, como pastor, eu prometo solenemente que eu quero ouvir você. Mas se você tem comentado com outra pessoa, as suas opiniões divergentes, peça perdão no seu coração, tente aí reconstruir o que você quebrou, desfazer o que você particionou. Coloque isso diante de Deus agora em oração. Talvez você, tomado por maledicência, falou mais do que devia, criticou mais do que devia. Coloca diante do Senhor isso. Talvez você
já criticou sua liderança, já criticou seu marido, já criticou sua esposa, seus pais, seus filhos, pastor. Coloca diante de Deus isso, peça perdão para Ele, fala, Senhor, desfaz o que eu quebrei, conserta o que eu desfiz. Me ajuda a ter humildade, altruísmo e obediência. Eu gostaria de orar. Se algum irmão gostaria que eu orasse por você nessa direção, só levantar uma das mãos, eu quero orar por você, eu quero ter mais dessa atitude, amém, 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 amém. Glória a Deus. Várias mãos levantadas. Mais alguém? Amém. Pode abaixar. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, abençoe esses irmãos que se posicionam dessa forma, querem melhorar, querem ajuda. Senhor, essa igreja é do Senhor e nós queremos agradar o Senhor, queremos andar em unidade, valorizamos, ó Deus, a opinião de cada irmão, mas a Tua palavra é que governa as nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, abençoar essas decisões que forem tomadas, que essa igreja seja cada vez mais unida no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, os visitantes também que estão conosco. Deus abençoe. Prazer ter os irmãos aqui. Também quero agradecer aqueles que estão nos assistindo pela internet. Temos tido uma uma audiência excelente. Quero agradecer. Irmãos, com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Eu peço que o irmão aguarde o final da música, porque esse é um tempo de oração, assim, de repente com a movimentação, quem está orando pode ser atrapalhado um pouquinho. Ao final da música, aí a gente se desloca. Deus abençoe.